ações de combate ao mosquito Aedes aegypti foram intensificadas na capital. O motivo é o aumento das notificações de casos suspeitos de dengue aqui em Belo Horizonte. Só no último domingo, o posto de saúde do bairro Boa Vista, região leste da capital, registrou 32 casos com suspeita de dengue. Esse número é 5 vezes maior do que o registrado em dias anteriores. A mudança ligou o sinal de alerta quanto à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para impedir o aumento de casos da doença, os agentes de saúde aplicaram inseticida dentro dos imóveis. Essa é a primeira vez que faz esse trabalho completo aí, né? Porque eu acho que já deveria fazer com há mais tempo. Dados comprovam que 80% dos focos de dengue estão nas casas. Por isso, a intensificação do trabalho dos agentes. Dona Maria Galdino teve que sair de casa para a aplicação do veneno. Necessário, né? Do jeito que está esses mosquitos mordendo todo mundo aqui, então a gente tem que fazer isso. É preciso. A senhora já teve dengue? Eu estou no 7º dia da dengue. Tenho um filho que está lá deitado com dengue. E tem um sobrinho também. Pelo menos 1.400 imóveis foram visitados pelos agentes durante todo o dia. Os bairros Mariano de Abreu e Nova Vista, que ficam próximos ao Boa Vista, também vão sofrer a mesma ação. De acordo com o controle de zoonoses, a aplicação do inseticida dessa maneira é mais eficaz se comparado ao trabalho feito pelo carro fumacê. As chances do mosquito Aedes aegypti morrer são de mais de 80%. A máquina aplicadora quebra esse inseticida em partículas pequenas que ficam em suspensão no ar por um período relativamente curto, 10 minutos, em torno disso. E essas partículas, quando o Aedes aegypti entra em contato com elas durante o voo, ele morre. Lembrando que o veneno aplicado atinge somente o mosquito. Ela é específica para os mosquitos adultos, ela não tem ação nenhuma contra larvas de mosquito, contra ovos. Então, as pessoas não devem descuidar de tomar conta do seu quintal. Tirar 10 minutos por semana para verificar todo o seu imóvel, ver onde estão os focos de Aedes e tentar destruir esses focos, acabar com eles. É uma obrigação de todos nós, né? Eu volto a falar com a nossa colega Luciana Viana. Luciana, um outro detalhe sobre esse assunto é que é crime não cuidar da limpeza para combater o mosquito, não é isso? Exatamente, André. Inclusive, quem não permitir a entrada de agentes de saúde nas casas poderá responder pelo crime contra medida sanitária preventiva. Quem explica pra gente, dá os detalhes sobre essa medida, né? Quem age aí contra essa medida é o advogado especialista em direito imobiliário, Kênio Pereira. A lei é clara que o imóvel deve ser usado de acordo com sua função social. Então, cabe ao proprietário do imóvel zelar pelo bem, de maneira a não colocar em risco a vizinhança. Então, quando a pessoa cria uma situação de proliferar focos de dengue, ela pode cometer sim um crime, né, de colocar em risco a vida de outrem ou o do vizinho, no caso. Então é importante que haja uma percepção criminal, isso está no artigo 132 do Código Penal. Agora, quando uma pessoa, um proprietário, impede que o agente sanitário tenha acesso ao imóvel, ele pode cometer então um crime contra medida sanitária preventiva. E esses dois crimes podem incorrer uma pena de detenção de até 1 ano o proprietário ou o morador que comete tal ato. Pois é, André. Agora, outro esclarecimento dado por esse especialista é que em lotes e prédios abandonados, os agentes de saúde podem entrar para verificar o local, André. Sendo percebido que tem risco de focos de dengue, né, de mosquito, qualquer pessoa pode adentrar. Logicamente, deverá verificar. Se não encontrar o proprietário, pode entrar, porque isso não consiste em violação de domicílio. Domicílio é a casa de alguém. Imóvel abandonado, um lote não é casa de nenhuma pessoa. Então, pode, no caso, a pessoa adentrar para combater esses focos, sendo que é interessante que quando a pessoa utiliza o imóvel até para propagar uma epidemia, para criar o agravamento desses focos, poderá incorrer no artigo do Código Penal, que é crime de epidemia, que pode gerar uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. Pois é, André, agora fico alerta também para aqueles casos dos imóveis que estão à venda ou para locação, né, para aluguel. Se o pretendente visitar o local e perceber que há ali uma situação que beneficie, né, a proliferação do mosquito, ou geralmente aquela água parada no vaso sanitário, já que há muito tempo, né, não é usado, ou alguma água parada, enfim, algum objeto que possa acumular água de chuva, André, se esse pretendente, portanto,
verificar essa situação no imóvel que está ali sendo vendido ou está ali para ser alugado, esse pretendente deve imediatamente acionar o dono do imóvel ou mesmo a imobiliária. Ele fazendo isso, André, claro, estará aí impedindo que ele próprio e o vizinho sejam vítimas, né, dessa picada, desse mosquitinho danado. Pois é, com toda certeza. Você viu, tá aí a palavra do especialista, do Kênio. Olha, é crime. Se você que tem um lote, se você que tem uma casa, não cuida da limpeza e não evita a proliferação do mosquito da dengue, você está cometendo um crime, hein? Isso é importantíssimo, esse detalhe. Obrigado pelas informações, Luciana.